Bom, voltamos então para falar sobre a terceira geração do romantismo, né? Lembrando que a primeira geração é a geração da poesia nacionalista, do indianismo, da valorização do país, da nação, etc. E a segunda geração do ultrarromantismo, do pessimismo, valorização da morte e do exagero sentimental. A terceira geração é uma geração que a gente pode até considerar como uma geração de transição, tá? A geração também chamada de geração condoreira, do condoreirismo. Por quê? Porque o símbolo dessa geração é o condor, uma ave que voa alto e enxerga a uma grande distância. Esse símbolo é justamente o símbolo que eles querem dar a si mesmos enquanto poetas. Eles são poetas que estão lá acima dos homens, né? Vendo longe, vendo que está além do olhar da maioria das pessoas. Essa geração também é chamada de hugoana, porque tem uma influência muito grande do escritor francês Victor Hugo. E Victor Hugo escrevia romances, tá? Que tinham um tom muito forte de crítica social. Um dos mais famosos é Os Miseráveis, né? E essa poesia vai ser uma poesia de engajamento social. Uma poesia que possui uma crítica, especialmente uma crítica à escravidão. Então essa poesia vai assumir feições abolicionistas e republicanas. Ela vai ser muito ligada à crítica dos sofrimentos que eram infligidos contra os escravos e também uma busca por vencer, derrotar essa monarquia e constituir um governo republicano, que as pessoas tenham direito a escolher os seus governantes, tá? A poesia, ela era composta para ser declamada em público. Então você vai ter uma poesia menos simples, tá? Com uma linguagem talvez um pouco mais elaborada, mas muito forte, com imagens exageradas, hipérboles, né, que é aquela figura de linguagem do exagero, vocativos e muitos pontos de exclamação para causar esse efeito de um orador recitando uma coisa forte, etc., diante do seu público. Bom, nosso principal poeta da terceira geração é Castro Alves, tá? O Castro Alves ele faz poemas de amor, porém esses poemas de amor têm uma temática menos idealizada. São poemas mais sensuais, que é uma coisa que não existia até aquele momento. Ele vai introduzir uma sensualidade muito grande, o poema traz uma força de vida um pouco maior, tá? Mas nem sempre. A morte deixa de ser um tema fundamental, tá? Na poesia dele não é um tema fundamental, ela deixa de ser valorizada como era na poesia dos ultrarromânticos. Há uma referência constante à liberdade, tá? E às vezes na figura de um pássaro, como o condor, né, a ideia de liberdade ligada, claro, à libertação dos escravos e também à libertação do país, no que diz respeito não apenas ao jugo português, mas, nesse caso, à monarquia. O discurso dele tem um tom bastante retórico, tá? Ele parece que está fazendo um discurso nos poemas, tá? E ele usa constantemente figuras de linguagem. Se você for ler o texto dele, você vai achar todo tipo de figura de linguagem. E ele talvez seja o poeta mais marcado pela sua crítica extremamente incisiva à escravidão, especialmente no poema chamado O Navio Negreiro, que faz parte do livro Os Escravos, tá? Que é um poema marcante da sua obra. Eu selecionei aqui um poema chamado Vozes da África, que é um poema característico dessa questão crítica social do Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde deste então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia, do deserto na rubra penedia, infinito, galé, por abutre me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sob a vergasta tomba ressupino, e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do Simão dardeja o teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, tão ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão. Ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Industão. Por lenda tem os cimos do Himalaia, Ganges amoroso beija a praia, coberta de corais. A brisa de Misora o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais.
A Europa é sempre a Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tanja os hinos de Ferrara, no glorioso afã. Sempre a láurea lhe cabe no litígio, ora uma coroa, ora o barrete frígio, enflora-lhe a cerviz. Universo após ela, doudo amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Então veja que é um poema mais complexo, com uma linguagem mais difícil, porém ele deixa claro que você tem aí o quê? Você tem a imagem da África, ela mesma falando a respeito de si. Tanto que ela fala das suas irmãs, que são os outros continentes, né? A Ásia, a Europa e assim por diante. A ideia aqui chama atenção para o fato de que a África está sofrendo e ela está buscando por Deus, né? Onde estás, Deus, que não me respondes? Por quê? Porque a África sofre. O continente africano representando o sofrimento dos seus filhos, dos descendentes da África. E falando em África, falando em escravidão, não posso deixar de comentar do grande poeta Luiz Gama, talvez o primeiro referente de poesia brasileira negra, tá? Escrita por um negro. Ele foi escravo e defensor da causa abolicionista. Sua mãe é uma figura importantíssima da causa abolicionista, tá? Fundou um periódico, um jornal chamado Diabo Coxo, no qual fazia parte também o caricaturista Ângelo Agostini, considerado por muitos o primeiro quadrinista brasileiro e talvez do mundo, tá? Um dos pais das histórias em quadrinhos mundiais. Ele foi analfabeto até os 17 anos de idade, por ser escravo, né? Ele não tinha acesso à educação, mas quando aprendeu, começou a compor sua poesia e sua literatura. Obviamente ele era contra a monarquia, defendia a liberdade e a democracia não apenas para si, mas para os seus companheiros negros, escravos e para todo o Brasil, né? E uma frase famosa dele é essa: o escravo que mata o senhor, seja em circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Então era uma defesa bastante agressiva, bastante violenta, né, da liberdade. A liberdade ela tem que existir independente que você tenha que se defender e matar aquele que te oprime. Luiz Gama publicou uma única obra, chamada Primeiras Trovas Burlescas, no qual faz parte esse poema chamado Lá Vai Verso. Alta noite sentindo meu bestunto, pejado qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei incontinente, o fio das ideias fui traçando. As ninfas invoquei para que vissem do meu estro voraz o ardimento e depois revoando ao firmamento fossem do vate o nome apregoando. Ó musa de Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do fudor de atroz braveza. Empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir a tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Quero a glória bater de antigos vates, do tempo dos heróis armipotentes, os Homeros, Camões, aurifulgentes, decantando os barões da minha pátria. Quero gravar em lúcidas colunas o obscuro poder da parvoíce e a fama levar de vil sandice às longínquas regiões da velha Báctria. Quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de Carapinha que a lira desprezando por mesquinha ao som decanta da marimba augusta. E qual áream entre os delfins, os ávidos piratas embaindo, as ferrenhas palhetas vai brandindo com estilo que preza a líbia adusta. Com sabedoria profusa irei cantando altos feitos da gente luminosa que atrapassa movendo potentosa a mente assombra e pasma a natureza. Espertos eleitores de encomenda, deputados, ministros, senadores, galfarros, diplomatas, chuchadores de quem reza cartilha de esperteza. Caducas tartarugas desfrutáveis, valharrões tabaquentes sem juízo, irrisórias fidalgas de improviso, finórios traficantes, patriotas, espertos maganões de mão ligeira, emproados juízes de trapaça, e outros que de honrados têm fumaça. Mas que são refinados agiotas, nem eu própria festança escaparei, com coros de africano fidalgote, montado num barão com ar de zote, ao rufo do tambor e dos zabumbas, ao som de mil aplausos retumbantes, entre netos da gingos meus parentes, pulando de prazer e de contentes, nas danças entrarei de altas caiumbas.
Aqui, na verdade, o texto atrapalha um pouco a nossa compreensão, né? Porque é um texto que possui uma certa complexidade no uso de certos termos, a linguagem, etc. Mas você pode perceber que ele está, na verdade, tentando valorizar a cultura africana, a sua cultura de origem. Ele fala aí de alguns instrumentos, né, que fazem parte dos ritos africanos, como a marimba, né? Ele fala da ginga, que é típica da capoeira e tal, das caiumbas, da cabaça e outras coisas do tipo. E ele está querendo chamar a atenção para o fato de que ele quer mostrar que a sua cultura, né, é uma cultura de glória, que pode confrontar-se com a glória de Homeros, Camões, ou seja, a glória dos antigos poemas épicos, né, da cultura ocidental. Ele quer trazer a sua África, né, a sua musa de Guiné, Guiné é um país da África, né, cor de azeviche, para esse universo da poesia. Ou seja, a ideia é o quê? Nós vamos entrar, nós negros, né, no caso, dentro da sua poesia. Sobre a poetisa Narcisa Amália, né, que é uma figura singular da nossa literatura do século XIX, eu começo chamando a atenção para essa fala do Júlio César Fidelis Soares, que é um historiador, né? O sucesso de Narcisa passou a incomodar o marido, que depois de separado passou a difamar Narcisa, declarando que seus versos não eram de sua autoria, mas escritos por poetas com quem ela teria casos de amor. O escritor Múcio Teixeira fez coro à campanha contra Narcisa, declarando que o livro Nebulosas tinha sido escrito por um homem com pseudônimo de mulher. Isso é um exemplo de como foi difícil a introdução da obra da Narcisa Amália na nossa literatura romântica. Tá? Apesar de ter feito sucesso e ter recebido elogios até do Machado de Assis e do Dom Pedro II, figuras importantíssimas, Dom Pedro II era o rei, né, daquela época, a Narcisa sofreu muito preconceito por dois motivos. Primeiro, por ser uma mulher que escrevia poesias, que era uma coisa raríssima naquele período, era uma mulher escritora. Ela chamou a atenção justamente por isso. Na época em que seu livro Nebulosas foi publicado, o que mais chamava a atenção das pessoas era o fato de uma mulher saber escrever poesia. Pra vocês terem uma noção de como as mulheres eram vistas como seres ignorantes que não tinham capacidade intelectual para produzir arte. Era desse nível o machismo daquele período, tá? E, além disso, ela sofreu muito preconceito por ter se divorciado 2 vezes. E na segunda vez, aconteceu o que esse trecho relata, né? O seu marido, então, começou a difamar o nome, a ponto que ela teve que mudar de cidade, porque ela não tinha condições de conviver com as pessoas ali que a enxergavam como uma mulher ruim, horrível, que traía os homens, etc. E diziam que a poesia dela não era dela, a poesia era de amantes que entregavam. Isso, claro, é uma campanha enorme de difamação, é óbvio que a poesia era dela, mas ela sempre teve esse ar de desconfiança, de preconceito em relação a ela. Apesar disso, foi uma mulher de destaque enorme na nossa cultura, tá? Foi a primeira jornalista mulher do Brasil, a primeira mulher a exercer a função de jornalismo de maneira profissional, uma coisa fantástica, né? Se você parar para pensar. Foi tradutora e não se deixou abater por isso. Ela traduziu não apenas obras de outros autores, como também contos e ensaios da autora George Sand. George Sand é uma autora francesa famosa pela sua postura abertamente feminista, né? E a gente pode dizer que a Narcisa Amália foi uma precursora do pensamento feminista também. Ela lutou pela liberdade das mulheres e trouxe no seu verso um pouco desse sentimento de conflito com a vida e a experiência feminina naquele período. É um exemplo do poema Porque Sou Forte. Dirás que é falso? Não, é certo. Desço ao fundo d'alma toda vez que hesito. Cada vez que uma lágrima ou que um grito trai-me a angústia ao sentir que desfaleço. E todo assombro, todo amor, confesso, o limiar desse país bendito. Cruzo. Aguardam-me as festas do infinito, o horror da vida deslumbrada esqueço. E que há dentro de vales, céus, alturas, que o olhar do mundo não macula, a terna, lua, flores, queridas criaturas. E soa em cada moita, em cada gruta, a sinfonia da paixão eterna. Eis-me de novo forte para a luta. Então é como se ela dissesse que ela está preparada para lutar
por aquilo que ela acredita, que é a sua própria poesia, sua própria arte, né, sua própria vida, tá? E outro poema que chama a atenção, faz parte da sua produção pela preocupação grande que ela tem com a situação dos escravos, especialmente as mulheres escravas, tá? Ela é uma abolicionista, ela é uma defensora da liberdade das pessoas negras, e ela tem esse poema chamado Perfil de Escrava. Quando os olhos entreabro a luz que avança, batendo a sombra e pérfida indolência, vejo além da discreta transparência do alvo cortinando uma criança. Pupila de gazela viva e mansa, com sereno temor colhendo ardência, fronte imensa em palor, rir de inocência, rir que trai ora angústia, ora esperança. Eis o esboço fugaz da estátua viva, que de braços em cruz na sombra vulta, silenciosa, atenta, pensativa. Estátua, não que essa cadeia estulta há de quebrar-se, mísera cativa, esse afeto de mãe que a dona oculta. Ela aqui está tentando descrever o perfil de uma escrava, né, de uma mulher escrava, tá? Que normalmente nas casas de famílias escravagistas naquela época, né, você tinha, por exemplo, a figura da mãe escrava que cuida dos seus filhos e dos filhos da dona da casa, né, da senhora de escravos, da sinhazinha, como a gente vê nesses textos, tá? E ela também chama atenção no final para a ideia de que essa cadeia estulta há de quebrar-se. Cadeia aqui é a corrente que prende os escravos. Então ela diz, essa corrente vai se quebrar. Mísera, cativa. Cativa é uma outra palavra para escrava, tá? Este afeto de mãe que a dona oculta. Ou seja, esta escrava é a verdadeira mãe. Ela quem cria as crianças, né? Mas a dona da escrava, né? A dona da casa, oculta este afeto que existe escondido por trás das correntes da escravidão. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu aproveitei nesse vídeo para ler um pouco desses poemas, né, porque eu acho que isso é interessante, a gente ler a obra desses autores e conhecer de maneira mais aprofundada sua produção, tá? A gente aí então tem exercícios para fazer sobre o tema do romantismo no Brasil, tanto sobre a prosa quanto sobre a poesia, tá? Espero que vocês fiquem bem e na próxima a gente conversa. Falou!